É isso que Deus faz. Versículo 3. Se é que já tendes o quê? A experiência de que o Senhor é o quê? É bondoso. Tá vendo? Se é que já tendes o quê? Experiência com quem? Com Deus. Para ter experiência com Deus, temos que fazer o quê? Buscar, não é verdade? Buscar ter experiência com Deus. Ou seja, intimidade com Deus, né? Assim como os cristãos naquele tempo, assim como os apóstolos, quando recebeu o batismo do Espírito Santo, o dom, o poder, a graça, eles tiveram o que com Deus? Experiência. Hoje Deus quer isso de nós, experiência com Ele. Não importa a situação, não importa o que está acontecendo à sua volta ou com quem quer que seja. O que Ele quer é que nós venhamos ter o que com Ele? Experiência. Quando nós obtemos experiência com Deus, quando nós temos a certeza em nosso coração que Deus ouve, que Deus responde, que Deus está ali comigo, que Deus ele realiza o desejo do meu coração. Quando nós temos essa experiência, nós vemos a bondade de quem? De Deus. Através da nossa fé, através das nossas orações. Nós vemos a bondade de Deus, não somente na nossa vida, mas na vida daquele que pede orações. Porque Deus, Ele faz isso. Porque Deus, Ele olha do seu trono, olha para nós e vê a sinceridade do coração, né? Olha para nós e vê a compaixão que nós temos de um para com o outro, a bondade de nós de um para com o outro, de ajudar, de orar, de estender a mão, de falar do amor dele. Tudo isso nós adquirimos experiência com quem? Com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus fez isso, ensinou isso na terra. Os 3 anos dele, Ele ensinou para os discípulos, Ele ensinou para o povo a bondade, a caridade. Ele ensinou, mesmo perseguindo Ele, querendo matá-lo. Os sacerdotes, os fariseus, os hipócritas. Ele ensinou que temos que ter compaixão um com o outro, bondade um com o outro. Não querendo receber algo em troca. Porque a recompensa ela só vem de quem? De Deus. É Deus que dá a recompensa das nossas boas o quê? Ações, né? Diante dos homens e diante dele que está lá nos vendo. Cada ação boa que nós fizemos, um para com o outro, só agrada a Deus, alegra o coração de Deus, e nós adquirimos mais o que? Experiência com Deus, porque nós vemos a bondade nas pessoas, nós vemos a glória de Deus agindo nas pessoas, não somente na nossa vida, nem na nossa família, mas na família daqueles que nos pedem orações, e isso nos alegra, né? E isso nos faz mais e mais ter mais experiência com Deus. Isso nos dá a certeza que Deus está nos ouvindo, que a nossa oração não bate no teto e cai no chão. Não é verdade? É assim que Deus quer os crentes, com aquele que crê nele. É assim que Deus faz aos corações daqueles que estão edificados em quem? No seu Filho amado Jesus Cristo. Amém? É assim que Deus quer hoje. Mas tem pessoas aí que estão se desfazendo desse privilégio, né? Se desfazendo desse privilégio, voltando para o mundo de ilusão, se desfazendo desse privilégio que Deus deu, do dom, da sabedoria, do entendimento, do conhecimento, da graça dele,
do amor dele, da bondade dele. Tem muita gente que está se desfazendo, voltando para o mundo e adquirindo o que no coração? Maldade, invejas, hipocrisias, tudo isso e muito mais. Não é verdade? Deixando a bondade de quem? De Deus, deixando o crescimento de Deus, deixando a sabedoria de Deus, ou seja, deixando a proteção de Deus para adquirir do mundo o que? Maldade, dolo, hipocrisia, inveja e tantas coisas mais. Aí você vê a casa da pessoa arruinada, não é verdade? E todos aqueles que estão à sua volta arruinam também. Arruinam também. Porque não está tendo mais a edificação de quem? De Cristo Jesus. Na vida dele, na vida dela. Porque se afastou dos caminhos de Deus. Escolheu voltar para o mundo de ilusão. Tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente fazendo isso. A casa estava ali preenchida do amor de Cristo. Não está mais. Aí o inimigo, vendo que a casa não tem mais o amor de Cristo, a presença dele, a proteção de Deus, aí enche de pensamento negativo, pensamento de morte, pensamento de suicidar, de se matar, de se jogar de uma ponte, de se enforcar. Foi assim que aconteceu com Judas. Se ele tivesse não feito isso, ele era um apóstolo hoje. Nós tinha palavra dele aqui. Mas infelizmente a casa dele não teve mais o amor de Cristo. E sim o ódio, a mágoa. E ali ele se matou, como muitos hoje fazem. Se mata, se suicida. Muitas casas hoje estão mortas espiritualmente, de homens, de mulheres, de pessoas que estavam no altar e não estão mais, de pessoas que estavam ali louvando e não estão mais louvando. Por quê? Porque deixou de edificar a sua casa em Cristo para edificar nas coisas do mundo. Deixou de dar ouvido à palavra de Deus. Deixou de guardar e de praticar a palavra de Deus. Para praticar a palavra desse e daquele outro que o inimigo usa mesmo. Que o inimigo envia mesmo. Quer nem saber. O inimigo não está preocupado com aquele que serve a ele no mundo. Não. Ele está preocupado com aquele que está sempre edificando a sua vida em quem? Em Cristo Jesus. Com aquele que está no altar, com aquele que está na frente do trabalho, com aquele que está louvando, com aquele que está sempre de jejum, de oração, de joelho. Ele está sempre ao redor. Porque ao redor dele ou dela, quem está é os anjos de Deus. Enquanto ela permanecer de joelho, enquanto ela permanecer firme na rocha, edificando seu coraçãozinho em Cristo, os anjos estão ali. Mas a partir do momento que deixa de edificar, os anjos se afastam. Aí quem se aproxima é quem? Satanás e seus demônios. Aí a casa começa a arruinar. Aí começa a vir. Aí começa a julgar Deus, a botar Deus contra a parede, a dizer que Deus não existe, a dizer que Deus não é bom, que Deus não ouve ele, não ouve ela, a dizer que Deus não está nem aí para ele, nem para ela. Lógico que está. Lógico que Deus é bom. Lógico que Deus é maravilhoso. Só que Deus não é negação. A pessoa está sempre só querer e não se arrepender.
filho pródigo, ele se arrependeu. Ele pegou a herança, fez o que fez com a herança do pai, mas ele se arrependeu. Houve um arrependimento nele. Então, Deus quer isso das pessoas hoje, que haja um arrependimento de verdade, né? E volte para os braços do Senhor. E volte para que Ele venha edificar o quê? A casa, que é o coração. Amém? Versículo 3. Se é que já tendes o quê? Experiência de que o Senhor é o quê? É bondoso, chegando-vos para quem? Para Ele. Versículo 4. Ele quem? Está falando aqui, o apóstolo. Chegando-vos para Ele. Ele quem? O Senhor Jesus. Chegando-vos para Ele. Como eu chego para o Senhor Jesus? Quando Ele estava na terra, as pessoas se aproximavam, né? Tocavam, se aproximavam dEle, puxavam Ele. E hoje, que Ele está sentado à direita de Deus, como eu chego para Ele? Se abrindo para Ele, falando com Ele, né? Louvando, estou se chegando para Ele. Orando, lendo a palavra, eu estou se chegando para o Senhor. Eu estou me aproximando dEle, porque Ele diz, buscar-me-eis e me achareis. E quando se pode achar? Invocar-me-eis e eu estarei o quê? Eu estarei perto. Então, quando nós invocamos o Senhor, a presença dEle se torna o quê? Perto de nós. Seja onde for. Quando nós invocamos a Deus em pensamento, Ele se aproxima de nós. Ele se faz presente em nós. E nós vemos a sua glória. Amém? Amém. Chegando-vos para Ele, a pedra o quê? Que vive. A pedra que vive. Rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e o quê? E preciosa. Está vendo? Jesus é uma pedra que vive e é preciosa. E nós temos que chegar para Ele, porque Ele vive, está sentado à direita de Deus. E quando nós chegamos para Ele, para essa pedra, que é Ele, que foi rejeitado e hoje está sendo rejeitado, né? As pessoas não dão ouvido, não querem dar ouvido. A gente fala dele, as pessoas não estão nem aí, né? Acha que ele não vai voltar, acha que ele não existe. Eu quero saber de Deus, eu quero saber de ir na igreja, eu quero saber não. Eu sirvo a Deus, eu conheço a Deus, só de lábios. Jesus falou assim, eu vejo que esse povo me honra só de lábios, ou seja, esse povo fala somente no meu nome, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque não se achega para Ele. Só se achega para Ele, só lembra dele na hora do aperto. Na hora que o carro aperta, aí lembra que Deus existe. Mas enquanto tudo vai bem, quer saber de farrear, de beber, de zoar, de ir pro forró, é assim, de ir pro bar de funk. Mas quando cai na cama do hospital, aí clama por Deus, não é? Aí clama por Deus, lembra que Deus existe. Aí é tarde. Às vezes é, né? Às vezes também. Mas se houver o arrependimento, ele ouve e responde. Como aquele homem, né, que Deus enviou o profeta e falou para ele arrumar o quê? A sua casa, que era o coração. Porque ele ia o quê? Morrer. Né? Ele ia morrer. O profeta foi lá e disse, ó, Deus mandou você arrumar a sua casa porque você vai o quê? Morrer. E ele, deitado na cama, virou para a parede, chorou muitíssimo. E ali ele falou com quem? Com Deus. E Deus se lembrou que ele andava reto, temente, e
pessoa que anda nos caminhos errados, se ela se arrepender, mesmo em cima de uma cama, de uma cadeira de rodas, se ela se arrepender ou ele se arrepender, Deus, a bondade de Deus alcança ela, ele. Não é verdade? Alcança. A bondade de Deus alcança, porque Deus é amor. Deus é justo, Deus é amor, Deus é justiça, né? Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que deu a pedra viva, né? Para que todos nele venham o quê? Se edificar nela. Mas foi rejeitado e hoje também está sendo rejeitado, não é verdade? Está sendo rejeitado. Mas para com Deus é eleita e preciosa, tá vendo? Versículo 5. Versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificada casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Está vendo? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É assim que Deus quer de todos nós. Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós jejuamos, quando nós temos um tempo para ler a palavra, para fazer uma oração, para agradecer, para louvar, nós estamos fazendo um sacrifício vivo e agradável a Deus. E Deus se agrada disso. Quando nós fazemos isso, por meio do Senhor Jesus, através do Senhor Jesus, Deus se agrada disso. Deus se alegra disso. E as nossas orações, elas são ouvidas e respondidas para a glória de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Porque nós somos a casa que tem que estar edificada no Senhor Jesus. Para que quando vir a tempestade, quando vir as lutas, a dificuldade, nós venhamos o que? Suportar. Nós venhamos estar o que? Preparado para enfrentar, preparado para lutar. Né? E se nós não estiver edificado em Cristo, como é que vamos lutar? Vamos fraquejar, vamos voltar para trás, vamos desistir, desanimar. Não. E com o Senhor Jesus nos fortalecendo, nos dando entendimento, força, paciência, sabedoria, conhecimento, a sua graça, o seu poder, a sua autoridade, nós vamos para cima do inimigo. Com a autoridade do Senhor Jesus, nós vamos para cima do inimigo. Nós vamos vencer cada barreira que estiver no nosso caminho. Ou seja, vamos vencer esse deserto. E lá na frente vai estar aqui conosco os anjos, para nos receber com a bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Paremos por aqui. Amém? Em nome de Jesus, vamos guardar essa palavra no nosso coração e colocar ela em prática. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos cear. Vamos cear. Fazer a Santa Ceia do Senhor.